falar sobre o bem e o mal sofrer. Eu peguei esse pedacinho do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, que fala sobre bem-aventuranças. Então, nesse capítulo, fala sobre bem-aventurados os aflitos. E no item 18 do bem-aventurados os aflitos, inclusive esse capítulo do Evangelho é um dos mais longos. Ele tem, no meu Evangelho, ele tem 11 páginas de texto. Por quê? É uma necessidade extremamente importante nós entendermos como lidar com as aflições, sejam elas nossas ou alheias. E é um capítulo bastante grande, e dentro de todos esses itens, lá no item 18, tem as instruções dos espíritos, feitas por esse espírito aqui, Lacordaire, em 1863. E ele fala sobre o bem e o mal fazer. E eu acredito que ao término dessa nossa fala aqui, nós seremos capazes de responder alguns questionamentos que eu mesmo fiz para mim quando eu estava pensando nisso aqui. Coisas que eu não sabia, que eu fui procurar. Primeiro, tem diferença entre dor e sofrimento? Porque se nós estamos falando do bem fazer ou do mal fazer, eu posso estar relacionado a viver bem ou a não viver tão bem. E não viver bem implica em dor, implica em sofrimento. Mas muitas vezes existe na nossa ideia uma dificuldade de entender o que é um e o que é outro. O que significa, dentro da dor e do sofrimento, o que é o bem e o mal sofrer. E dentro da doutrina espírita, o que nos oferece para entender essa questão, que para mim é uma questão muito existencial. Ou seja, como é que nós lidamos com o sofrimento e com a dor ao longo da nossa vida. Porque uma coisa eu tenho certeza, desde que eu nasci, logo depois eu me lembro, de lá para cá, e isso vai acontecer até o dia em que esse corpo aqui morrer, desde que nós nascemos e desde que nós morremos, nós temos uma certeza absoluta que nós vamos sofrer nesse meio tempo. E nós vamos sentir dor. Porque a dor e o sofrimento fazem parte da vida, na vida neste planeta. Então, de que maneira eu estou suportando viver a vida aqui com as minhas dores e os meus sofrimentos? Então, ao término, eu espero que a gente consiga responder essas perguntas tendo por base a doutrina espírita. Porque, afinal de contas, a doutrina ela serve como nosso alívio, nosso alento, aquilo que a gente pode utilizar para nos ajudar nas dificuldades do dia a dia. De tal modo, então, que a gente consiga superar as nossas dificuldades. E aprender a lidar com a dor e o sofrimento tem, sim, muito isso, no dia a dia. Então, sofrimento, segundo, então, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, do Lacordaire, o que é sofrimento? O sofrimento é um sentimento ruim, é uma tristeza, é uma mágoa, aflição, um sentimento de pesar, e tudo isso nos causa mal-estar. Se não fosse sofrimento, seria uma coisa boa, mas tudo isso acontecendo causa mal-estar, e se causa mal-estar, então é sofrimento. Como é que a gente mede o sofrimento? Não tem uma tabela de sofrimento. Não tem uma linha que eu possa dizer, eu sofro pouco ou eu sofro muito. O sofrimento é uma coisa muito minha, é muito pessoal, é muito envolvido aos nossos sentimentos, é muito envolvido às nossas questões emocionais, está muito envolvido ao meu estado psicológico. Portanto, o sofrimento de ele não tem medida na observação do outro. E muito fácil é você olhar para uma pessoa e falar para ela assim: mas isso não é nada. Isso que você está passando? Isso é bobagem. Isso que você está sentindo? Eu já tive 5 vezes e estou ótimo, estou bem. Ou então aquelas frases prontas que só incomodam. Não se preocupe. Sofrer é bom. Você vai sair disso mais fortalecido. São todas frases de efeito que a pessoa que está sofrendo, ela não dá a mínima atenção para isso que você está falando, porque o momento dela é outro. A dor que incomoda, ou o sentimento que incomoda, ele só tem peso no emocional de quem o sente. Então eu
vendo de fora, é muito fácil olhar para uma pessoa e falar assim: ah, bobagem, você está se preocupando por uma coisa à toa, isso não é nada. Para essa pessoa, aquilo pode ser tudo. Então não cabe-nos julgar, nem condenar e nem criticar aquilo que o outro nos traz. Porque se essa pessoa foi capaz de te dividir um sentimento, é sinal de que ela tem um mínimo de relação de confiança com você. E ao falar isso para você, o que ela não espera é uma resposta pronta, do tipo: isso vai passar. Sim, nós sabemos que tudo passa. Até, muita gente brinca, até a uva passa. Mas enquanto está acontecendo, é incômodo, é desgastante, é sofrido, faz com que eu fique com o coração amargurado. Por isso que Jesus deu um nome para isso. Jesus deu um nome para isso de aflição. E o que nos aflige? Tudo aquilo que nos incomoda. Portanto, o sentimento meu de tristeza, só eu sei o tamanho dessa tristeza. O sentimento que eu estou sentindo que é ruim, só eu sei o quanto é ruim. Porque só eu sei o quanto dói dentro de mim. Pesar. Muita gente fala assim: sim, mas ele morreu, ela foi embora, ele foi embora. Mas não se preocupe, a vida é eterna. Um dia você encontra com ele no plano espiritual. Sim, mas vai ser daqui a 40, 50 anos. E nesse tempo, o que eu faço com a saudade? Enfio ela dentro do saquinho e guardo na gaveta? Não, eu vou continuar sentindo a saudade, eu vou continuar sentindo o incômodo da distância. Eu vou ainda acordar cedo e falar assim: poxa, que vontade hoje de bater um papo ou tomar um café com o fulano. Fulano só que não está aqui. E por que não está aqui? Porque está no plano espiritual. Então, mesmo quando a gente tem a lógica da vida ser imortal, ou seja, nós não morremos no todo, só o corpo é que morre, mas mesmo assim dói, de uma forma ruim. Por isso, tudo aquilo que causa mal-estar é sofrimento. E a dor, Kardec também teve a capacidade de medir a dor sob a lógica da doutrina. Porque dor, todo mundo sabe o que é dor, né, gente? Dor, o que é dor? É uma sensação física, né? É uma martelada no dedo, é um chute numa quina de parede, é uma queda. Nós sabemos o que é dor. É um processo infeccioso, é um problema de acidente, um corte, um ferimento, um chute. Nós sabemos o que é dor. Dor é uma questão física, só que para Kardec ele resolveu fazer o seguinte: olha, aqueles que têm dor, sob a lógica da doutrina, então nós temos 3 tipos de dor para a gente entender onde a gente se situa nisso. Então tem a dor que Kardec chama de expiação. Vocês lembram, que quando a gente fala do nosso planeta ele é dividido em, dentro do universo, ele é dividido em etapas. Então o nosso planeta, o planeta Terra, ele é considerado como sendo de nível 2, ou seja, planetas primitivos, a nossa Terra de nível 2, onde nós sofremos e expiamos, tanto que Kardec dá um nome de provas e expiação, ou seja, onde nós vamos comprovar as coisas que nós somos capazes de aprender e vamos passar por isso. Melhorando disso, a gente vai para o de nível 3, que é de regeneração. Melhorando isso, nós vamos para o de nível mais elevado, e melhorando mais isso, a gente vai então nos níveis angelicais. Então, nessa escala do planeta, nós estamos no 2º ano ainda, numa escala de 1 a 5. Então, é normal nós termos dores. Então, Kardec considera a dor como sendo o quê? Um tipo de dor que é a dor expiação. O que é essa dor expiação? Ela acontece como consequência de uma ação minha no passado. No passado pode ser na vida anterior ou nas outras anteriores, que nós não sabemos quantas foram, ou pode ser nesta vida mesmo de algo que eu fiz ali atrás e eu esqueci, porque faz 10, 20, 30 anos eu não me lembro mais. Então essa dor pode ser o quê? Consequência de uma ação passada, e nesse caso nós somos obrigados a sofrer pela dor, porque essa dor, tem o intuito de reformular aquelas situações, aquelas mazelas que eu tive, e só por meio disso eu consigo recuperar o meu equilíbrio, a minha integridade, principalmente quando eu falo do corpo perispiritual. Então tem dores que a pessoa nasce com ela. E por que ele sofre essa dor? Porque ele precisa recuperar o perispírito danificado por uma ação impensada no passado.
Então existe essa dor expiação. Dessa não tem jeito, não escapa, essa dói mesmo. E vai doer durante o tempo necessário para superação da nossa deficiência. Ainda bem que hoje existem tecnologias, existem medicamentos, existem tratamentos para a grande maioria das dores. Então as dores físicas hoje estão bastante controladas, conseguimos lidar bem com elas. Tem uma outra dor que é a dor evolução. Essa dor é aquele que deseja intensamente ou aspira intensamente se melhorar. Então, peguei até o texto da Bíblia. A pessoa sofre porque ele tem o anelo. Anelo, né, está na Bíblia, é um desejo intenso, uma aspiração. Ou seja, essa pessoa, o que ela quer ser? Ela quer ser perfeita. Então essa dor de evolução é aquela que vai purificar a alma. Nós temos vários exemplos de dores de evolução por aí. Muitos que nasceram aqui na Terra, ao longo da história toda nossa, nasceram buscando passar dor, mas propositalmente buscando evoluir, ou seja, se preparando para quando sair do planeta estar num patamar bem diferente. Para a pessoa escolher isso, normalmente são seres mais evoluídos. Eu, particularmente, não teria condição de falar assim, eu vou nascer na Terra de novo, eu vou nascer com tal dor, porque eu quero, ao término de 80, 100 anos, sair melhorado. Eu preferiria falar assim, olha, vem sem dor, e ao invés de fazer tudo numa só, vamos fazer umas 10 ou 20 encarnações, porque daí a gente chega no mesmo lugar 1000, 2000 anos depois. Eu escolheria isso, eu não encararia uma dor. Então tem gente que encara isso e vem com dores terríveis. São espíritos que ao longo da história foram queimados vivos, foram mortos, foram crucificados. O próprio Jesus mesmo escolheu passar por uma situação de crucificação, sabendo que poderia dar isso. Então ele vem com uma dor, mas essa dor faz com que ele evolua cada vez mais, para purificar a alma. E tem aquela dor que auxilia. Dor auxílio, o que ela tem? Ela tem um senso corretivo. Essa é a maior dor que nós encontramos nas pessoas. Alguns de nós têm que expiar problemas, têm problemas físicos, não tem como escapar deles, passam a existência toda no perrengue do sofrimento, mas a maior dor que nos acomete é a dor auxílio. Essa tem um sentido corretivo. Pois o quê? Pois os desequilíbrios precisam ser reparados. Então é a chance que nós temos de fazer com que a nossa existência valha a pena. Então são aqueles aprendizados que nós temos em relação às dores, que são necessários para quê? Para que a gente possa se organizar melhor, tirar da nossa lista de pendências aqueles pontos que a gente não conseguiu superar ainda. Então a dor, ela é fisiológica, no corpo físico, dói porque nós temos o sistema nervoso para doer. O sofrimento já ele é psicológico, ele é emocional, porque ele dói mesmo onde não tem algo que o faça doer. Portanto, a dor, ela influi no sofrimento, e o sofrimento influi na dor. Então, um pode ser piorado em relação ao outro. Existe dor sem sofrimento e existe sofrimento sem dor. Então, tem coisa que dói sem sofrimento. Por exemplo, dói o dente. Dói, você vai lá, faz um tratamento, ele não te leva a sofrer, porque é pequeno incômodo. E existe sofrimento também que você passa saudade, tristeza, mágoa, não está doendo nada, mas você emocionalmente sofre muito. Então, tem dor sem sofrimento e tem sofrimento sem dor, dor física. O sofrimento, ele abrange mais do que a dor física, porque além da dor física que ele pode causar, e eu já vi isso, pessoas que têm um sofrimento enorme e passam a ter dores físicas, elas passam mal, o corpo delas reage de uma forma ruim em relação ao sofrimento. E esse sofrimento, ele abrange então mais do que a dor física, ele pode também trazer angústia, aquilo que a gente quer resolver e não consegue, aquela sensação de opressão no peito, aquela sensação de peso enorme das coisas que a gente quer resolver e não consegue, o peso das responsabilidades, dos medos, das inseguranças que nós temos. O sofrimento pode nos levar a sermos vulneráveis. Então um sentimento terrível é de vulnerabilidade, ou seja, eu não tenho mais domínio sobre mim mesmo ou sobre as coisas que estão à minha volta. Esse sentimento de as coisas escapando
pelos dedos, a coisa está indo e você não sabe o que fazer. Então isso deixa a gente muito vulnerável, ou seja, é um sofrimento muito grande. Quando nós queremos controlar alguma coisa e não conseguimos, quando eu quero organizar uma coisa e não consigo, quando eu quero que a minha família vá para um caminho, eu não consigo, quando eu quero que as pessoas que trabalham comigo façam coisas, eu não consigo, então é a perda do controle e ameaça a própria integridade. É quando o sofrimento chega a um ponto em que essa pessoa não consegue mais lidar com isso e ela pensa em agredir o corpo físico para poder se libertar do sofrimento. Aqui nós temos muitos casos de pessoas que passam a ter ideação suicida exatamente por isso. Então muita gente fala assim, mas o suicida, ele é um covarde. Não, ele é um desesperado. Ele é uma pessoa que, não conseguindo controlar o sofrimento, ele ameaça a própria integridade de si para fugir do sofrimento. Eu diria que a pessoa que faz isso, ela não é em nada covarde, muito pelo contrário. Ele tem uma coragem absurda de tomar uma decisão que ele sabe que vai ser ruim, porque todo aquele que tenta suicidar-se sabe que o suicídio vai machucar, que vai doer, mas o sofrimento é tamanho em que ele vai buscar superar isso para fugir do que ele está sentindo. Tamanho o desespero. Então o sofrimento pode ameaçar a integridade de si próprio, que ele vai querer escapar para algum caminho. E o sofrimento inclui várias dimensões, então ele pode ser físico, pessoas que têm dores que não têm explicação, dores físicas. Eu já vi dores fantasmas, né? O sofrimento às vezes é tamanho que a pessoa tem dor fantasma. Eu acompanhei um caso de uma pessoa amputada, mas ele tinha um sofrimento tão grande por aquele membro amputado que ele sentia dor no pé amputado. Ele não tinha mais o pé, mas ele sentia dor, sentia frio, sentia calor naquele membro amputado. O tamanho do sofrimento que essa pessoa tinha. Inclui questões psicológicas, o sofrimento psicológico muito grande, né? O medo, a separação, a angústia, o sofrimento social, a insegurança que a gente vive. Eu não sei se amanhã vou ser assaltado, eu não sei se eu não vou tomar um tiro no ponto de ônibus. Essa dimensão social traz medo, traz insegurança, traz sofrimento. Muita gente circula pelos ambientes à flor da pele, morrendo de medo de alguma coisa, angustiado, com um sofrimento brutal por viver em alguns locais que são perigosos, ou viver numa condição de insegurança social, insegurança alimentar. Imagina uma pessoa que está hoje lá na faixa de Gaza, sendo bombardeado, sem acesso ao alimento, o tamanho do sofrimento que essa pessoa tem. E por que ele sofre tanto assim? Porque ele está no lugar errado, né, na hora errada. Se ele estivesse morando aqui no Brasil, isso não estaria acontecendo. Mas ele tem então o sofrimento espiritual e o social, e tem o sofrimento espiritual, que é aquele sofrimento que você vê que a dor vem de algum lugar e você não consegue entender, que são aqueles pensamentos intrusivos, que são aquelas ideias que aparecem assim do nada. Fala, mas o que está acontecendo? Por que eu estou pensando isso? Muitas vezes o sopro espiritual de entidades que não estão querendo te ajudar naquele momento, que vem que você sofre e trabalham para que você sofra mais ainda. E o plano espiritual do mal faz isso. Ele muitas vezes pega uma pessoa que está sofrendo e aí é que ele se aproxima dela para torná-la mais difícil ainda a existência. Por quê? Porque eles sentem satisfação, né, em fazer o outro sofrer. Já que ele não consegue ser feliz, ele traz o sofrimento para o outro. Então o sofrimento ele é muito grande, ele é muito extenso e ele é maior do que a dor física. Se a gente fosse pedir, era melhor pedir dor física do que sofrimento. E esse sofrimento, muita gente, né, trazendo para o campo religioso, traz isso como sendo um castigo de Deus. Eu pergunto, dor, sofrimento e dor são castigos de Deus? Bom, aí depende. Se você pegar o Velho Testamento e o Novo Testamento, você vai ter visões diferentes. No Velho Testamento, o castigo está relacionado com as coisas que a gente faz para Deus. Portanto, né, Moisés colocou o seguinte: você ofendeu a Deus, então você vai sofrer. Dependendo do tamanho da ofensa, daquilo que você fez de errado, ou dependendo do tamanho, vou usar a palavra também da Bíblia, do pecado que você cometeu, o castigo pode ser eterno. E o Velho Testamento está recheado de castigo. Começa com a própria Eva, né, e o Adão. Descumpriram a ordem e se danaram, tiveram que morar fora do paraíso. E olha que tristeza, né, você viver no paraíso,
depois tem que morar fora do paraíso. Ao ofender Deus, na Bíblia diz que a sua vida se torna um vale de lágrimas, ou seja, não ofenda a Deus, porque se ofender a Deus você vai chorar eternamente. Por isso que criaram a figura do inferno. Você fez tudo errado, ofendeu a Deus, pois então agora você vai morar no inferno por toda a eternidade. Então isso está no Velho Testamento. Só que no Velho Testamento é uma forma de ver Deus como sendo um ser, né, uma entidade, uma causa vingativa. No Velho Testamento Deus é uma pessoa e essa pessoa é envolvida em vingança. Jesus faz o que? Ao contrário. O Espiritismo, baseado no cristianismo, com base em Cristo, dá uma visão diferente, completamente oposta. Para o cristianismo, ao qual nós seguimos, todos os sofrimentos estão ligados à lei de ação e reação. Ou seja, o sofrimento, a dor, ele é um resultado de uma ação. Ou seja, é como a natureza reage para te puxar para o bom caminho. Deus, sendo o amor supremo, Ele sempre vai deixar uma porta aberta para quê? Para a gente se reparar, para a gente consertar. Que Kardec utilizava como sendo que provas e expiações. Eu particularmente, Américo, eu não gosto da palavra prova e expiação, porque parece que toda a nossa existência está fadada a sofrimento e dor. E não é verdade. Toda a nossa existência está ligada a uma ação corretiva. Então eu, em vez de usar expiação e prova, eu gosto muito de reparação. Eu vou usar as minhas ações para reparar, para corrigir as besteiras e as decisões equivocadas que eu tive. Por isso que Deus, sendo o amor supremo, nunca nos abandona e sempre deixa uma porta aberta para quê? Para a gente corrigir e para fazer com que a gente tenha sempre uma nova oportunidade. Aí sim a gente começa a entender o bem e o mal sofrer, porque daí nós percebemos que as nossas aflições, elas são justas. Kardec coloca a justiça, existe justiça das aflições. Tudo aquilo que nós estamos passando, seja dor ou seja sofrimento, isso está dentro do nosso plano de melhoria de vida. Mas Kardec alerta, mas poucos são os que sabem sofrer. Porque saber sofrer é encarar o sofrimento e a dor de cabeça erguida, sem desespero, sabendo que as causas desse sofrimento são anteriores, ou da vida passada ou desta, e que as causas anteriores, para pararem de sofrer e para parar de doer, nós temos que utilizar da resignação, que é isso que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Eu já não gosto de resignação, porque parece assim, você sofre, você tem dor, aguente. Fique quieto, suporte, espere passar a sua existência toda, depois que terminar você vai ficar melhor. Eu já gosto de pegar a dor e o sofrimento e dar para ela um novo significado. Eu sempre pergunto para mim mesmo, quando eu estou sofrendo, quando eu estou com dor, qual é o significado desse sofrimento? Mas eu tenho um problema de relação com uma pessoa. Qual é o significado disso? Porque se eu conseguir dar para esse significado uma outra visão, um outro momento, eu ressignifico ele. Ou seja, o significado desse sofrimento era este, pois então agora eu vou fazer de outro jeito para ficar diferente. Então, ressignificar a dor e o sofrimento, isso nos permite fazer com que nós saiamos desse sofrimento e de dor com mais facilidade. E o Lacordaire, em 1863, diz no livro do Evangelho segundo o Espiritismo: bem-aventurados aqueles que tiveram ocasião de provar sua fé. Ou seja, ele coloca como a dor e o sofrimento uma ocasião de provar sua fé. Ou seja, mesmo que eu não saiba direito o que fazer com isso, se eu tiver fé, eu não perco a esperança. E se eu não perco a esperança, eu provo a minha fé. E ao provar a minha fé, eu faço isso com firmeza, ou seja, com decisão. Perseverança, ou seja, eu não vou desistir não. Pode sofrer, pode doer, pode incomodar, mas eu não vou desistir. Por quê? Porque nós temos que perseverar para achar soluções.
e submissão à vontade de Deus. Pensar assim, se eu estou sofrendo, se eu estou passando por esse perrengue agora, ou todos os outros que eu tive, isso é parte da vontade de Deus, que fez e me ajudou a escolher o meu plano reencarnatório. Então, quando eu nasci aqui, eu estabeleci as bases daquilo que eu iria passar. Então, não adianta ficar reclamando agora. Vamos aceitar isso e nos submeter ao quê? À vontade de Deus. Se nós fizermos isso com firmeza, perseverança, sem perder a esperança, Deus nos ajuda, Deus nos ampara, nos mostra o caminho melhor. Pois esses que passam por tudo isso, ou seja, os que sabem sofrer, terão ao cêntuplo, ou seja, teremos 100 vezes mais a alegria que falta aqui na terra, sobrevindo o descanso depois do trabalho, ou seja, não se preocupe com a dor e o sofrimento. Depois de tudo isso, você vai ter 100 vezes mais a alegria daquilo que lhe faltou agora. Por isso, se a sua vida, se a nossa vida está complicada, não percamos a esperança, porque ela vai ser 100 vezes mais alegre depois, quando a gente conseguir resgatar e reparar todas essas ações. Então, o bem e o mal sofrer está muito ligado à causa e efeito, ou seja, aquela lei da física de ação e reação. Todo erro, nesta ou na outra vida, ou outras vidas, seja lá quais forem, deve ser reparado. E aí, Kardec mostra para a gente os passos da reparação. Então, se eu quero reparar minhas coisas, esse é o caminho. Primeiro passo, remorso. O que ele fala do remorso? Remorso é eu pegar aquilo que eu fiz e remoer. O que é remoer? Remoer é moer de novo, né? Então você pega o negócio que você estava ali te engasgando, que estava te incomodando, e você moe ele uma vez, e depois você moe de novo. Então remoer, ou seja, remoer o que fizemos, rever as falhas e deslizes. Que falhas e deslizes em relação à lei natural? Que é a lei do amor, é a lei do respeito, é a lei da integridade, é a lei de afeto para com o próximo, de aquele princípio básico, não fazer para o outro o que não quero que o outro me faça. Princípio básico, né, do primeiro mandamento. Então, em relação à lei natural, que ele coloca, então, remorso. Eu cometi erros, tá bem, então o que eu errei? Vou remoer isso, vou moer. Bom, depois que eu fiz tudo isso, agora eu já sei o que é. Então, passo 2, arrependimento. Com humildade, a gente vai ver que nós somos devedores. E é a hora que eu falo da aceitação. Então, eu tenho problema, eu tenho uma dor, eu tenho sofrimento, eu já sei o porquê que isso está acontecendo, eu já remoí isso várias vezes, eu entendi o que eu fiz, eu já tenho noção do tamanho da bobagem que eu pratiquei, então agora é hora de humildemente, eu me arrependo. O que é o arrependimento? É compreender que somos devedores, aceitar. Bom, eu peguei a palavra devedores, porque é o que o Kardec usa na Bíblia, tá? Pecadores. Então agora eu sei que eu sou pecador. Todos nós sabemos, né? Novidade. Como diz, né? Quem não é pecador, Jesus falou isso, quem está livre de pecado, atire a primeira pedra. Nós não podemos, eu não posso atirar nem a primeira nem a 100ª pedra, né? Tamanha a fila de pecados. Então, mas eu sei que eu devo, tá certo? Então, se eu devo, gente, é aquela coisa assim, deve, tem que pagar. Tem que pagar, né? Não dá para dever e ficar na conta do Abreu, né? Nós temos que pagar. Então, pago como? Como é que eu pago? Terceiro passo, resgate. O resgate é a reparação das falhas, é repor o mal pelo bem. Então, quanto eu fiz de mal? 20 mal. Você vai ter que repor agora pelo bem. Que outras religiões chamam também, outras filosofias dão nome para isso, que muita gente chama da lei do karma, certo? Ou seja, sofrer para resgatar a dívida do passado. E é isso que nós estamos fazendo aqui, vivenciando o aprendizado e vivenciando o quê? O karma da dívida lá do passado que eu vou ter que fazer. Conclusão que a gente tira de tudo isso, para fazer um bom sofrimento. Reparar gera dor, e dor gera sofrimento, e sofrimento gera dor. Mas eu só faço a reparação se eu tiver imbuído desse desejo de melhorar. Portanto, cada um de nós tem que botar a mão na consciência e falar assim, bom, dá para melhorar? Dá para melhorar. Por onde eu começo? Começo por mim mesmo. Primeiro, remoendo aquilo que me incomodou.
Segundo, se arrependendo, tentando ver que não dá para continuar nesse mesmo caminho. E terceiro, tá bom, se eu prejudiquei, então agora está na hora de reparar. Reparar o quê? Aquilo que eu fiz de errado para o outro. Então, reparar gera dor e gera sofrimento. Com isso, agora dá para a gente responder. Tem diferença entre dor e sofrimento? Tem. Dor é mais física, sofrimento é emocional. Quanto que mede? Cada um tem uma escala própria. Tem muita gente que brinca, né? Numa escala de 1 a 10, qual é a sua dor? Eu posso falar 1, 5, 8, 10. E a sua escala de sofrimento? Também posso falar que eu sofro pouco, sofro médio, sofro muito. Mas é pessoal. É autorrespondido. O que significa então o bem e o mal sofrer? Bem sofrer é não perder a esperança, não perder a fé, saber que estamos na mão do divino e que o divino está nos dando o que é melhor possível. E que superaremos o que estamos passando. Esse é o bem sofrer. O mal sofrer é ficar com raiva, ficar com ódio, ficar gritando, ficar xingando, ficar querendo achar culpados nos outros. O culpado somos nós. A dor e o sofrimento somos nós que causamos na grande maioria das vezes. Eu sofri uma ação de fora, alguém veio lá e me machucou. Se nós formos analisar ao longo da nossa história, provavelmente nós vamos achar uma causa que explique isso. Só que eu não lembro mais porque eu esqueci, né? E o esquecimento é bom por isso, né? Faz com que eu não fique pensando nas besteiras que eu fiz. O que o Espiritismo oferece para dentro dessa questão? O Espiritismo nos oferece a resposta a todos os nossos problemas. Somos imortais. Então não vamos terminar quando o nosso corpo terminar. Portanto, sempre teremos uma nova chance. Então não precisa resolver tudo agora. Eu tenho tempo para resolver as coisas. E de que maneira a gente está suportando a vida terrena? Da melhor forma possível, com fé, esperança, foco de que virá um tempo melhor. Sem perder isso jamais. E com isso, eu encerro com esta fala, que muita gente diz que é uma poesia, mas eu acho que não é uma poesia, parece ser mais um textozinho. Eu não consegui encontrar o autor, mas eu acho bastante interessante que vem bem ao encontro do que nós estamos falando aqui hoje. Começa assim, os rios não bebem a sua própria água. Ele faz água para o outro, né? O sol não brilha para si mesmo, e as flores não espalham sua fragrância para si mesmas também. Viver para os outros é uma regra da natureza. A natureza vive para nós. Então a vida é boa quando você está feliz, mas a vida é muito melhor quando os outros estão felizes por sua causa. Então esse é o segredo para a gente se libertar da dor e do sofrimento. Viver a nossa vida fazendo bem para os outros, porque eles estando felizes, nós seremos aliviados e poupados do nosso sofrimento. Tá certo, gente? É isso. Muito obrigado pela atenção e vamos iniciar agora os passes. Tá certo?